Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 13ª aula da matéria de Teoria de Voo do Avião. O assunto de hoje são as cargas dinâmicas. Vamos à aula? Cargas dinâmicas são os esforços que o avião sofre durante o voo devido a manobras, turbulência e outros fatores. Essas cargas, elas podem ser horizontais e verticais. As cargas dinâmicas horizontais, elas são geralmente fracas e não afetam a estrutura do avião. Elas podem ser esforços transversais, aqui representado através dessa imagem, ou podem ser esforços longitudinais. Então, pessoal, as chamadas cargas horizontais, que atuam tanto lateralmente como longitudinalmente nas aeronaves, elas são fracas e pela própria resistência estrutural das aeronaves, elas são construídas para resistir facilmente a essas cargas, Então não tem como afetar estruturalmente o voo das aeronaves, tá? Então, essas cargas, então, elas são geralmente de baixa intensidade, não gerando nenhum tipo de risco aí durante o voo, O problema, pessoal, são as chamadas cargas verticais. Essas é que são problemáticas, ó. Elas são extremamente importantes porque elas podem danificar o avião se elas forem excessivas. Então, as chamadas cargas dinâmicas verticais, elas são prejudiciais por quê? Porque elas podem, de uma certa maneira, atuar numa aeronave de tal maneira que elas vão flexionar as asas, para cima, para baixo, e se elas forem muito intensas, o resultado que a gente pode ter é um rompimento das asas das aeronaves, Então é muito importante ter ciência disso, porque sempre que o piloto voar, por exemplo, numa zona de turbulência, então ele é obrigado lá a reduzir a velocidade da aeronave para que essas cargas aí não atinjam e acabem afetando aí a estrutura das aeronaves. Normalmente, as aeronaves de acrobacia, por exemplo, são aquelas que estão sujeitas a elevados índices de esforços aerodinâmicos, Elas costumam possuir um instrumento que é capaz de determinar o valor dessas cargas dinâmicas. Esse instrumento, então, é chamado de acelerômetro, tá? Então, o acelerômetro é o instrumento que mede o fator de carga a qual a aeronave está exposta no momento daquela manobra, e elas normalmente só estarão presentes nas aeronaves acrobáticas. A gente vai utilizar aqui o acelerômetro durante o nosso curso para que vocês tenham uma noção de quais são os chamados fatores de carga envolvidos em algumas situações específicas de voo, tá? Então, para isso que nós vamos utilizá-lo assim como uma referência para que nós possamos entender melhor o que acontece durante o voo. Fator de carga é a razão entre a sustentação e o peso do avião. Aqui nessa equação representado pela letra N. Então, o fator de carga de uma aeronave é a razão entre a quantidade de sustentação produzida naquele momento e o peso da aeronave. Como se trata de uma razão, pessoal, é óbvio em que, se mantendo o peso sem alteração durante o voo, que acontece normalmente, quaisquer aumentos na quantidade de sustentação gerada irão gerar um aumento do fator de carga. Então, o fator de carga é diretamente proporcional à variação da sustentação durante o voo, Então, a relação entre a sustentação e o peso, a gente define então como fator de carga. Aqui nós temos o acelerômetro, e ele é um instrumento, então, que indica o fator de carga a qual a aeronave está sujeita naquele momento, Como eu disse, somente as aeronaves acrobáticas é que nós encontramos esse instrumento. Esse instrumento ele tem uma relação numérica, Tem um índice numérico ali, que vai, a partir de 0 são números positivos para cima, e abaixo de 0 são números todos de valor negativo. Então, o fator de carga é uma grandeza adimensional, ou seja, é apenas um número.